Hoje, sábado, dia 18 de janeiro, 7 horas e 54 minutos. Hoje, o nosso programa Momento Espírita do Centro Espírita Francisco de Assis. Em primeiro lugar, claro, vamos cumprimentar, né, o nosso irmão Anderson e também a Denise, que vão comandar o programa Momento Espírita deste sabadão, hoje dia 18 de janeiro. Bom dia! Bom dia, César. Bom dia, Denise. Bom dia a todos que nos ouvem. Que esse sábado a gente possa estar com a luz do Mestre Jesus junto de nós e todos tentando procurar a paz em nós mesmos. Bom dia! Bom dia, César. Bom dia, Anderson. E a todos os ouvintes. Que essa luz do Cristo, essa luz do Evangelho, possa clarear as nossas visões espirituais. Às 7 horas e 55 minutos, vamos à primeira música do programa. Na sequência, teremos a oração inicial com o nosso irmão Anderson. E depois a leitura do Evangelho com a irmã Denise. O tema de hoje, capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. Item 11, o egoísmo. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele me viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai
se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Então, nesse momento, onde quer que estejamos, levemos nossos pensamentos ao alto, a Deus, a Jesus, aos nossos protetores, esquecendo do mundo lá fora e pedindo a esse Pai, abrindo nosso coração em forma de oração, para que as luzes, a energia de amor do Mestre Jesus nos alcance o nosso íntimo e que possamos ser atendidos naquilo que desejamos, naquilo que precisamos para a nossa melhora do cotidiano. É com essa prece, com essa oração que Jesus nos ensinou, que invocamos todas as energias do bem para nós, para que possamos caminhar com passos firmes e fortes, vencendo obstáculos, conforme nos dizia Jesus, que a nossa fé é capaz de mover montanhas. Que essa prece que iremos proferir agora alcance a todos os corações em forma de energia beneficente. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Hoje vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. O item 11 também, o egoísmo. Foi ditado por Emmanuel em Paris, 1861. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, porque essa é a qualidade mais necessária para vencer-se, a si mesmo, do que vencer aos outros. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo, em si próprio. Pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade, e por isso mesmo o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade, e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque, enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava a mão dizendo, que me importa? Disse mesmo aos judeus, esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o levem ao suplício. E é a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter ainda cumprindo toda a sua missão,
E a vós, nossos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, que cabem a tarefa e o dever de extirpar este mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe entravam a marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril, e para isso é necessário primeiro expulsá-lo de vossos corações. O egoísmo. Para nós falarmos um pouquinho do egoísmo, daquilo que a doutrina espírita nos revela, porque aqui bem no início da leitura, ele nos fala que a doutrina espírita, o espiritismo, né, cabe de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos, de todos os mundos, né? Nós vamos falar um pouquinho do nosso mundo, que é aqui que nós estamos agora, nesse momento. E só dando uma volta no tempo, para aqueles que não conhecem a doutrina espírita ainda, a doutrina espírita ela é compilada através de Allan Kardec por psicografias, ou seja, não há intervenção humana. Kardec era um estudioso, um cético, um cientista, que viu através das manifestações, das mesas girantes e tudo mais, que havia um princípio inteligente daquelas manifestações na época que chamava a atenção do público. Quem quiser pesquisar um pouquinho mais, tem até o filme do Kardec na Netflix. Então, ele chamou a atenção daqueles movimentos dos objetos que jamais poderiam acontecer, uma mesa girante, por exemplo. Então, ele viu que tinha um princípio inteligente e começou a estudar esses princípios, e através da psicografia, deu-se que havia espíritos que estavam por trás daquelas movimentações. E assim ele continuou a fazer sua pesquisa e compilou aí 1079 questões no Livro dos Espíritos e nos trouxe esse guia imenso para a gente saber como funciona do mundo do lado de lá. Mas olha, eu sou um pouquinho receoso com psicografia, mas a gente já tem a psicografia desde muito tempo. Começamos pelos 10 mandamentos, já falamos aqui, e todos nós acreditamos que aqueles 10 mandamentos, né, são o melhor para quê? Para nos afastar do egoísmo. Então, Kardec, na sua inteligência muito grande, no seu raciocínio, ele fez uma questão que talvez nenhum dos religiosos fizeram até hoje. E se perguntar para qualquer religioso onde está as leis divinas, cada um vai trazer a sua maneira. Cada um vai dizer, ou está nos 10 mandamentos, ou está na Bíblia, ou está no Corão. Cada religião vai ter um livro. E o que os espíritos nos respondem? Se perguntar para um espírita hoje, um espírita mais atento, onde está as leis de Deus? E os espíritos são, claro, na consciência, na nossa consciência. Quando nós erramos, a nossa consciência nos acusa. Mas os espíritos sempre colocam uma vírgula, visto que o homem traz sua consciência à lei de Deus, havia necessidade de ser revelada, ele esquecera, desprezara. Quis então Deus que fosse lembrada. Então Deus nos lembra, cada vez que saímos lá atrás, quando esquecemos das leis de Deus e da nossa consciência, veio os 10 mandamentos. Quando saímos do controle, saímos de nós mesmos. Por quê? Por causa do egoísmo, do nosso auto-amor. Não que não seja bom, mas aí nos tornamos egoístas. Então veio os 10 mandamentos, deu uma seguradinha em nós. Depois passou, as bárbaras continuaram, foram diminuindo, mas chegou ao momento máximo de novo. Quem que veio? Jesus Cristo. Fazer o quê? Nos lembrar a nossa consciência das leis divinas novamente. E o tempo se passou. E com isso houve guerras, veio o quê? A doutrina espírita, que está aqui, bem no início da leitura, que o espiritismo cabe à Terra de fazer elevar-se na hierarquia dos mundos, fazer a Terra se elevar. Veio novamente a terceira revelação, nos mostrar aqui como funciona as leis divinas, como funciona todo esse processo evolutivo que todos nós estamos. Veio botar um pé no freio, de novo, do nosso egoísmo. Mas o egoísmo, ele é só maldade? Não, o egoísmo é muito colocado pelo materialismo, pela sociedade atual que vivemos. Tem umas questões, e a Denise vai ler mais após aí no Livro dos Espíritos, porque todos nós queremos tudo para nós.
É parte. Nós temos os instintos, principalmente o instinto da sobrevivência, que nos torna um pouco até egoísta. Muitas vezes a avareza vem do instinto da sobrevivência. Às vezes passamos muita dificuldade financeira no passado ou em outras vidas e nos tornamos avarentos, medo, falta de fé, de ficarmos sem o material. Então o material ele nos traz essa parte do egoísmo. Por isso que a doutrina espírita vem nos mostrar que o material é passageiro. Está aqui, os espíritos nos revelam através dessas questões, através do Evangelho segundo o Espiritismo, eles já estão do lado de lá e podem nos orientar melhor. Porque nós temos a dádiva do esquecimento do passado para não trazermos aquelas dores, aquela bagagem desnecessária. Imagine nós trazer aí vários crimes da nossa consciência, como seria o processo de depressão nos dias de hoje, que já é tão grande. Então, temos o esquecimento do passado para isso. E uma das coisas é nos livrar do egoísmo, a chaga da humanidade, como diz aqui, o egoísmo, essa chaga da humanidade tem que desaparecer. E como é que se desaparece? Esquecendo de nós mesmos, pela prática da caridade. Então, mais uma frase muito debatida na doutrina espírita, que fora da caridade não há salvação. Não há salvação. Não adianta a gente achar que só nós somos suficientes. Nós precisamos distribuir, ou seja, um ensinamento, ou seja, um amor, um gesto de carinho. Eu faço aqui um vídeo do Haroldo Dutra, Denise é das historinhas, mas hoje eu vou invadir as histórias dela. De duas pessoas que caminhavam na tempestade de neve muito grande, eu vou resumir, e acharam uma criança. E o primeiro disse, não vamos levar essa criança porque nós não vamos resistir. Mais uma criança seria uma bagagem desnecessária, voltando lá na bagagem, né? Mas aquele homem, já um espírito mais elevado, um espírito que já tinha mais compreensão dessa prática da caridade e resolveu levar, e ficou para trás, realmente ficou para trás. E na tempestade mais forte, ele conseguiu sobreviver graças à criança, ao abraço e ao aquecimento da criança. E aquele que estava só desencarnou, faleceu. Então o egoísmo dele foi a própria destruição. Porque se eles ficassem três, talvez não teriam passado menos frio ainda. Porque o calor humano aquece. Teriam passado menos dificuldade. Então olha o que o egoísmo é capaz de nos fazer. A falta da caridade. Pensou somente nele. É o instinto de sobrevivência que todos nós temos. Aqui ele já estava mais livre desse instinto de sobrevivência. E assim o egoísmo traz diversas dores. Ela traz em todos os aspectos, né? Criado pela sua sociedade, que nos vende aí uma felicidade assim, meio que industrializada, meio que é uma felicidade inexistente, porque todos nós passamos por problemas, né? Então vamos lá, o egoísmo no relacionamento. Quem de nós não passa por uma crise no relacionamento? É difícil conviver, seja com um casal, seja com filho, seja com um colega de trabalho. Então, no momento que nós somos chamados à dor da difícil convivência, o que o nosso egoísmo faz? Primeiro é julgar, né? Como se nós fôssemos o perfeito. A pessoa sempre está errada ao nosso lado, nós nunca somos. Egoísmo. Falta de olhar para nós mesmos, falta de desapegar daquilo que nós aprendemos, muitas vezes de forma errada. E aí, podemos abranger muito mais, mas é uma forma de egoísmo. E muitas vezes traímos o casal, ou até mesmo a confiança familiar devido ao nosso egoísmo, porque não estamos a fim de passar dor. Ou abandonamos a família, ou abandonamos nosso colega de trabalho, trocamos de equipe, que é muito mais fácil mudar. Mas chegamos lá, a convivência é a mesma. Nós trocarmos o relacionamento, se o problema for nosso, os problemas vão tender a aparecer novamente. Eu brinco aqui, falando já de mim, eu sou um pouquinho mais alterado, mais ansioso, mais nervoso, assim, mais impulsivo. Eu tendo a estourar mesmo. Então, não adianta eu trocar, porque isso é meu. Se eu for em outra empresa, ou se eu for conviver com outros colegas de outra casa espírita, o problema vai ser o mesmo, porque quando a pessoa pisa ali no meu calo, eu tendo a... Então, é meu, não adianta. Isso seria egoísmo da minha parte mudar de casa espírita, seria egoísmo da minha parte mudar de empresa e não trabalhar isso em mim. Isso requer, na pergunta dos espíritos mais à frente, a Denise, não sei se ela vai ler todas, mas requer um grande processo de trabalho para erradicar o egoísmo. Não é fácil erradicar o egoísmo. E o egoísmo vem da fragilidade. Olha bem, nós não estamos dizendo aqui que não há espíritos perversos, não há ser humano perverso. É só a gente abrir um noticiário, a gente vê crimes bárbaros aí. Não vamos ser tão inocentes de dizer que não há nenhum espírito perverso, é a condição da Terra nesse momento. Mas esses espíritos perversos, eles requerem um atendimento psiquiátrico muitas vezes, né? Requerem uma reforma muito grande. Mas a grande maioria de nós que causa esse tumulto que a gente vê, é o egoísmo devido ao quê? Devido à nossa
fragilidade. Todos nós somos frágeis. Falamos um pouquinho antes da avareza. A fragilidade do ser humano diante das dificuldades financeiras. A fragilidade de achar que se você não estiver no topo, se você não for o melhor em tudo, você não será aceito na sociedade. Se você não tiver o melhor carro. E aí vem a condição daquela angústia, né? Fruto da sociedade mesmo, materialista, né? Então nós julgamos muito pela aparência ainda. Também é uma causa da nossa fragilidade. Por que tem que ser pela aparência? Será que agora uma pessoa mais simples não pode ser feliz? Você tem que estar ao topo, essa felicidade vendida nos meios de comunicação, alguns, né, nem todos. Mas vamos lá, será que eu tenho que estar lá sendo o melhor, o the best? Hoje tem esses coaches aí que inspiram e vamos lá, nós temos que ser... Será que é isso mesmo? Então nós vamos ter que ser todos gerentes, vamos ter que ser todos os melhores radialistas do mundo, vamos ter que ser todos um destaque para ser feliz? Essa felicidade nos torna egoísta. A sociedade precisa reformular. E o Espiritismo, como diz aqui no início, veio nos trazer essa reflexão. Porque muitas das nossas angústias vêm daí e nós nos tornamos egoístas. Se eu tenho que ser o melhor, eu tenho que caminhar sozinho, eu tenho que fazer sozinho, é tudo para mim. Tudo para mim. É a minha dor, é o meu sofrimento, é a minha angústia, como se ninguém mais sofresse. Eu preciso estar lá, eu preciso ser o melhor, eu preciso ser... Fragilidade nossa. Falta de conhecimento da vida após a morte. Falta de conhecimento das leis divinas, nós nos perdemos. É aí que vem a doutrina, nos chamar à consciência, como fala aqui a questão 621 do Livro dos Espíritos. Nos perdemos novamente. Nos perdemos lá atrás e vamos nos perder. Mas agora chegou o momento da transformação. Então, qual é o passo desses próximos mundos ditosos e felizes? As pessoas vão se preocupar mais com os outros do que consigo mesmo. Então o bem predominará. E é esse processo que a Terra está se passando pela regeneração. Quando o bem predomina, quando você está voltado já ao bem, à prática da caridade, você esquece um pouquinho de si mesmo. Você deixa de lado aquele egoísmo de tudo para mim, eu sou a vítima, eu sou tudo eu tem que ser tudo do meu jeito, tudo eu quero. Você sai um pouco, né, que se torna até um orgulho muito grande. Então você vai saindo, você vai começando a dividir, você vai começar a praticar a caridade. A caridade já é muito grande nos dias de hoje, ela não dá notícia, né? Mas é grande. Tem muitas pessoas empenhadas, aí você vê até aplicativos, vaquinha.com, tem muita coisa voltada à caridade. É nós ainda que não estamos muito atentos, mas tem muitas pessoas, é um trabalho silencioso. Isso melhorou muito. As pessoas estão menos egoístas. Basta ver, aí, nós temos aqui na nossa região, aqui próxima, aqui, essas catástrofes de enchente. O Rio do Sul é fantástico ver o processo de liberdade do egoísmo quando acontece uma coisa dessa. A união das pessoas. E aí a gente vê como é fácil de fazer um mundo melhor quando você sai do egoísmo. Quando você sai de si mesmo. As pessoas se unem em mutirão, vão limpar as ruas, vão se ajudar uns aos outros, recolhem, fazem de tudo. Não deixam, não terceirizam só um trabalho para os bombeiros. Todo mundo engajado em reconstruir uma cidade. Às vezes essas catástrofes nos chamam a atenção pela dor, mas ela nos traz um bom momento de reflexão. Às vezes a gente entende um pouquinho por que é preciso que as coisas saiam do lugar para haver mudança. Porque as pessoas se tornam, infelizmente, logo depois se voltam ao seu mundinho novamente, né? Mas a grande maioria já sai de si mesmo, né? Já saem procurar melhorar. No ambiente de trabalho também, a gente vê, às vezes, é um ambiente competitivo, mas basta alguém daquele processo competitivo estar com um problema de saúde mais grave, as pessoas hoje estão se sensibilizando mais. Fazem vaquinhas, vão atrás do recurso financeiro, consolam, né? Tem empresas que encaminham psicólogo, pagam, já está voltando isso, né? E foi através da própria sociedade, a sociedade vai se reformando com o tempo, porque há essa necessidade. E lá na questão, eu não lembro qual que é, do Livro dos Espíritos, vai falar que quando o mal chega ao extremo, por que o egoísmo ele chega ao extremo em vários momentos? As pessoas param e refletem. Opa, vamos ter que mudar isso. Então hoje é moda, né? Nas empresas, melhor empresa para se trabalhar, tem uma revista, publica na Exame, de vez em quando e tal. De onde vem isso? Porque chegou um momento que estava insuportável trabalhar no ambiente corporativo. Diante do egoísmo e da competitividade. Adoeciam as pessoas. Infelizmente, ainda né? Adoeceu a pessoa, estou tendo prejuízo financeiro. Mas já
sensibilizou. Não dá mais. Nós vamos ter que reformular isso. Então se criou, né, 10, 15 melhores. Então olha, a dor chega lá no topo, para que a gente possa vir pela consciência, porque no ambiente corporativo ninguém vai falar dar uma palestra espírita. Dá na consciência. Está aqui, questão 621 do Livro dos Espíritos. Foi pela consciência dos diretores que viram, opa, vamos ter que inventar algo, e aquele que inventou se copiou. A minha empresa, egoísmo ainda, mas um egoísmo trabalhou comigo. Minha empresa é melhor para trabalhar, venham para cá. Os melhores, né? Porque eles procuram os melhores sempre, né? Aqueles que se esforçam um pouco mais. É natural também do processo evolutivo. Aquele que mais se esforça, a parábola dos talentos. O que fizesse dos teus talentos? É lógico que vai ter uma colocação um pouco melhor. Mas não quer dizer que aquela colocação melhor vai trazer felicidade. Então, através desse processo das leis da consciência, ali se viu que trabalhar no ambiente corporativo, onde é um trabalho em equipe, e prestando atenção nos sentimentos das pessoas, como está, se está adoecendo ou não, se traz um resultado melhor. Saindo de si mesmo, não sendo egoístas, não só o melhor para mim. Então, Jesus nos deu o exemplo da caridade. Nos deu exemplo. E eu trago aqui, imagina nós. Olha lá, nós vamos reencarnar hoje. Então eu ia escolher, isso eu escutei de Haroldo também, vamos repetir aqui. Eu ia escolher, né, olha, se você puder me mandar lá, né, o filho do diretor de uma empresa, para ter uma herança de 400 milhões, eu sou o filho, né, o espírito mais evoluído. Para que passar trabalho? Eu vou lá já para mostrar como é que se faz, então eu nasci numa condição melhor. Minha mãe ser um cônsul de algum país aí, uma pessoa grande aí, era o meu desejo, né? Daí eles vão lá dizer assim, Anderson, felizmente não dá. Nascer lá numa cidadezinha assim, daí você vem, tá? Mas então, eu gostaria pelo menos de, né, nascer bonito, né? Pelo menos com a beleza física me abrir umas portas a mais aí para me conquistar. Dá uma olhadinha aqui no teu processo kármico aqui, não dá também. Nós vamos te dar um olhinho azul aí para você não ficar em tanta desvantagem. Mas se contente com isso. Imagina como nós somos egoístas. E como é que Jesus veio? O Filho do Homem, o Espírito mais perfeito. Nasceu na manjedoura. Teve todas as dificuldades e dores que não precisavam para nos mostrar através do exemplo. Tirou o egoísmo. Um Espírito puro que nos trouxe o exemplo. E foi crucificado. Veio nos mostrar a caridade. A caridade que todos nós devemos ter. É o exemplo. É o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não passar por mim, já dizia ele. Então, quando nós olhamos o exemplo de Jesus, e para aqueles que às vezes nos ouvem, são um pouco céticos, Jesus ele modificou tanto que modificou a contagem do tempo. Antes de Cristo, depois de Cristo. Olha o impacto de um espírito puro nos trouxe, que nos causou num planeta imperfeito como o nosso, de segunda categoria. Olha o que é um espírito puro. Um exemplo que nós devemos chegar, né? Todos nós devemos evoluir e progredir na medida que chegamos ao exemplo. Por isso que ele diz que ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Olha um impacto tão grande que até hoje a gente conversa sobre ele e essas parábolas nos trazem tanto consolo. Então é fantástico você começar, dá trabalho. Tudo que a gente vai fazer para se melhorar dá trabalho. Tudo. Até um carro sujo dá trabalho, você tem que lavar. Tem que levar na lavação hoje, que é bem difícil, tem fila no sábado. Tudo dá trabalho. Então, se libertar do egoísmo, parar para pensar um pouquinho no outro, dá trabalho. Mas é necessário. É necessário. Para aqueles que já tiveram a felicidade de qualquer prática de caridade, que você viu, você consolou alguém com a palavra, você levou algum mantimento, que a pessoa, você viu o brilho nos olhos da pessoa, sabe do que eu estou falando. Como é recompensador você sair de si mesmo, se libertar do egoísmo. Quando você desapega de tentar ter sempre a razão, de tentar sempre estar por cima, de tentar sempre querer todas as coisas para você, de tentar sempre tentar modificar tudo à sua volta e menos a você mesmo, o tanto que a vida se torna mais leve. Para quem conseguiu dar o primeiro passo para fazer isso, porque não é uma tarefa fácil, e a gente vai, por instinto mesmo, a gente ainda vai querer, e é natural que a gente queira a felicidade, mas não aquela felicidade material. Quando você consegue chegar a um pouquinho começa a dar razão para tudo que está escrito acerca do egoísmo, que é realmente a verdadeira chaga da humanidade. O meu comentário era isso. Muito obrigado a todos.
egoísmo. Egoísmo é o amor exagerado aos próprios interesses. Como foi pincelado já pelo Anderson, falando da parte do egoísmo do Livro dos Espíritos, nas leis morais, eu vou voltar nas leis do progresso. E uma questão que também apresenta bem clara essa situação do egoísmo. É a 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Quero falar do progresso moral, porque o progresso intelectual caminha sempre à frente. À primeira vista, parece mesmo dar a esse vício um redobramento de atividade, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que ao seu turno excitam o homem à procura, que esclarecem seu espírito. Assim, que tudo se mantém no mundo moral, como no mundo físico, e que do mal mesmo pode surgir o bem. Mas esse estado de coisas não terá senão um tempo. Ele mudará à medida que o homem compreenda melhor o que há, fora dos prazeres dos bens terrenos, uma felicidade infinitamente maior, infinitamente mais durável. Há duas espécies de progresso, que prestam mútuo apoio e que, todavia, não caminham simultaneamente, o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro recebe, neste século, todos os incentivos desejáveis, mas também atingiu um grau de desenvolvimento até os nossos dias. É preciso que o segundo esteja no mesmo nível, e todavia, se compararem os costumes sociais aos de alguns séculos atrás, seria preciso ser cego para negar o progresso. Porque, pois, a marcha ascendente se deteria antes pelo moral do que pela inteligência? Porque nisso não haveria, então, entre o século XIX e o 24º século, tanta diferença quanto entre o 14º e o 19º? Duvidar nisso seria pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria absurdo, o que ela não é perfectível moralmente, e o que é desmentido pela experiência. Então, nós estamos aqui nesse caminho desse progresso, esse caminho que Jesus nos recomenda, a libertação desse egoísmo. Então, cada cidadão, cada ser humano que caminha aqui na Terra tem uma necessidade. Uns têm a necessidade maior, intelectual, outros moral. Mas cada um vai progredir conforme a necessidade evolutiva no momento. Então, Deus nos põe à prova para a libertação desse egoísmo. Então, temos antônimos a esse egoísmo. E eu vejo como o maior líder, o maior mestre aqui na Terra, combatendo essa chaga, como fala o Evangelho, é Chico Xavier. E ele tinha muito altruísmo, tinha abnegação, tinha beneficência, tinha caridade, tinha desambição, desapego, tinha desprendimento, entrega, renúncia e muita generosidade. E aqui nós estamos muito longe de alcançar essas virtudes. São deveres recíprocos. A caridade nos põe em relações constantes, dia a dia, no exercício do amor. De indivíduos, temos a caridade entre governantes de cidades, de estados do nosso Brasil. E ainda há tanta dificuldade nessa compreensão do amor. Há tantos governantes que como foi falado, pela competição, pelo abuso do poder, por não sentirem a humanidade interior, ainda há estímulo de guerra. Então, nesse século, a gente ainda pensa, não poderia acontecer mais isso.
mas esse egoísmo faz. Ele é filho do orgulho, como diz o Evangelho. Então, é muito difícil nessa compreensão, mas estamos em níveis evolutivos diferentes. E esses irmãos precisam sempre muito das nossas orações, como assim Chico recomendava. Como assim Emmanuel recomendava a ele, se tu não estiveres com força para fazer uma atividade, faça oração. Estamos nós aqui caminhando em busca dessa coragem, desse entendimento, como pede o Evangelho. Coragem é contrária à covardia. A covardia, como teve no Evangelho o nosso irmão que lavou as mãos, Pilatos. E nessas provas terrenas, sabemos, como Cristo nos recomendou, o amor, a carregar a sua cruz, ele teve o seu próprio suplício. E quem somos nós? Quem somos nós? Queremos, com nosso egoísmo, às vezes, em muitos momentos, muitas coisas. Mas sabemos que a vontade que prevalece do Pai e nos melhorar encaminha aos caminhos mais necessários ao nosso adiantamento moral. E por essa misericórdia nós pedimos, muitas vezes, como já foi até falado, provas bem apertadas, provas, muitas vezes, até que não compreendemos por que isso. Por que isso acontece na minha vida? Tem um porquê. E com essa prova temos que aprender a libertação desse egoísmo, com esse amor que habita em nós. Se não recebemos muitas vezes o amor que esperamos dos que caminham conosco, como foi dito aí até antes, por traições, por tantas dificuldades, temos um meio, como recomendou Chico Xavier. O meio é abraçar o irmão. Tem tanta forma que quem não quer o nosso abraço que caminha conosco, vamos com cautela, pois cada um tem o seu tempo. E vamos abraçar os que necessitam. São tantos os que choram no caminho. Vejam, em países como a África, há tantos, com tantas misérias. E essa semana foi um palestrante na nossa casa espírita, o seu José, e ele comentou do projeto Fraternidade Sem Fronteiras. Ele foi organizado por Wagner Moura, que desde menino, com 12 anos, ele sentia um vazio, ele via essas dificuldades e ele queria amparar. Um dia ele foi à África e ele teve a ideia desse projeto. Então, meus irmãos, quem quiser entrar no Facebook, nas redes sociais, e procure esse projeto Fraternidade Sem Fronteira. De amar um irmão lá na África, em Madagascar, em Moçambique. Então, são tantas as dores que esses pequenos que ficam órfãos, eles têm HIV, ficam com malária, eles não têm alimentos. Então, temos a oportunidade de nos apadrinhar. Muitas vezes, queremos aqui ter uma criança para adotar, e não temos. É muito demorado. É 3 anos, temos que esperar 3, 4 anos. Hoje em dia está muito difícil essa liberação. Mas neste momento, enquanto não recebem essa criança na mão, apadrinhem-se. Abriguem essa criança que está lá. Muitas vezes sem uma roupa decente, sem um alimento, sem um medicamento. Então, o projeto ele nos fala que com apenas R$50 pode-se manter uma criança. Então, ele também fala, Wagner Moura, que em 2017, ele viu uma reportagem que dizia que em Madagascar haviam muitas crianças que comiam cactos
tomavam água de poças, águas empoçadas. Viu crianças muito cheias de roupas rasgadas. Então ele perguntou se tomavam banho. Eles falaram, simplesmente com a água da chuva, quando chovia. Então, mexam com seu coração, meus irmãos. Sintam o amor que há no mais íntimo desse coração e abracem a esses. Enxuguem as lágrimas. Vocês estarão sorrindo intimamente, pois essas crianças vão ser aliviadas. Então, nesse projeto, há Médicos Sem Fronteiras que vão para lá, para sarar também essas feridas do corpo, com HIV, com a malária e com tantas outras doenças que doam, largam o egoísmo, largam momentaneamente a família aqui, para buscar a família espiritual que Deus recomenda. Então nós temos não só esse exemplo, temos inúmeras formas de praticar a caridade e largar esse vício, porque o egoísmo nos traz todos os vícios. Traz o vício do alcoolismo, pois no vitimismo, nas dificuldades íntimas, o alcoolismo, o usuário de droga, os vícios em questões sexuais, os vícios de orgulho no geral. Esse egoísmo nos acaba quando não estamos atentos. Então vamos não olhar para nós, as nossas dificuldades que são tão pequenas. Muito pequenas. Tem tantos com inúmeras outras dificuldades e vamos abranger. Vamos, como dizia Emmanuel a Chico, por que choras? Até Chico chorava, nós todos choramos. Temos as nossas dificuldades, ainda estamos aqui imperfeitos, senão ninguém estaria mais aqui na Terra. Mas a partir do momento que Emmanuel disse, enxuga as tuas lágrimas e vai à periferia. Vai lá. Vê cada uma das dificuldades e que com certeza voltarás muito melhor. Assim nós poderíamos sempre fazer e lembrar. E na internet, vocês podem ver inúmeros casos desses que nos trazem o revigoramento para continuarmos a caminhada cada vez mais agradecidos que temos tanto mais. E largar eu e vamos ser mais nós nessa caminhada que nos pede a mudança. Os séculos estão passando. A escravatura já passou no século XIX. Então, essa forma de egoísmo, de poder, essa forma de egoísmo é meu, eu uso, eu posso, eu surro, não existe mais. A liberdade, cada um tem a sua liberdade de pensar, de agir, de compreender. Então, agora é o momento de agir. Nessa liberdade que nos faz, quando sabemos agir com respeito, com dignidade, com a boa moral, com a inteligência, não só intelectual, a inteligência em emoções, em solidariedade, em fraternidade. Assim eu penso e assim eu peço que cada um de vocês possa abrir os vossos corações e estender a mão. Não fechem a mão, abram a mão. Não só no financeiro, mas a mão que dá, o aperto de mão. A mão que dá, muitas vezes, a enxugar lágrimas, como Chico enxugava, abraçar. São tantas as formas de estender. Então, vamos mais ser sempre mais.
Então já são 8 horas e 39 minutos, 8h39, hoje sábado, hoje dia 18 de janeiro. Dá mais uma passada, um assunto que foi levantado semana passada, sábado passado, onde trata-se de tatuagem e doação de órgãos. Muita gente diz que não se deve doar, outros dizem, e o pessoal quer ouvir, né, do lado do espiritismo. A doação de órgãos, tatuagem no corpo, na visão espírita. A visão espírita nos traz aqui, eu li essa por aí novamente, vamos ver se está aberto aqui ainda. A questão 621 do Livro dos Espíritos, lá, onde está a lei de Deus? Na consciência. A questão da tatuagem é da consciência de cada um. É mais importante as nossas atitudes do que aquilo que estamos vestindo e usando. Já havia isso é histórico, tribal, né? Os índios se pintavam, sempre teve isso. Então, a tatuagem é uma coisa de consciência. Eu acredito, isso é uma visão minha, não está escrito nada. Você deve pensar bem antes de realizar, porque é o teu corpo, você vai levar para o resto da encarnação. Eu tenho tatuagem, mas eu me arrependo um pouco, porque ela não está num lugar visível, quase ninguém sabe, mas eu vejo, e ela enjoa com o tempo. Então, uma coisa tem que ser pensado. Mas a tatuagem não me impede de ser uma pessoa boa, a tatuagem não me impede de tentar praticar as leis divinas, a tatuagem ela não me impede de procurar melhorar, a tatuagem não me impede de nada. Ela é um adereço da minha pele. E o nosso corpo físico, ele vai aqui ficar. O importante é o nosso alimento espiritual. É aquilo que nós estamos praticando, aquilo que está saindo da nossa boca, aquilo as atitudes que nós estamos cometendo. Então, a tatuagem fica naquilo da consciência de cada um. Se não me impede, se não me traz nenhuma dor, se não vai me trazer nenhum arrependimento futuro, ótimo. Mas deve ser uma coisa refletida, pensada antes de fazer. Porque nós agimos muito por impulso, muito por modismo. Eu já usei brinco, depois saiu a moda, depois tirei. Então, são coisas que é natural, e o processo é coisas. Acho que não adianta entrar numa polêmica tão grande. É da consciência de cada um. Todos nós temos um livre-arbítrio e é lógico, quando interferimos as leis divinas, esse livre-arbítrio ele tende a nos trazer dificuldade, a nos tirar, às vezes, quando nós estamos prestes a cometer um equívoco muito grande. A questão, nós estamos falando aqui do egoísmo e da caridade, a questão de doação de órgãos, nós não vamos levar os órgãos daqui físicos, né? Nosso corpo vai ficar aqui e vai se decompor. Vai virar matéria, terra, né? Do pó vireis, ao pó retornarás. Então, onde está o nosso apego ao nosso corpo físico? Será que o nosso órgão não pode salvar a vida de alguém que está tão necessitado, que precisa passar por aquela provação e precisa continuar? Olha bem, a ciência, a doutrina espírita é a união da ciência com o aspecto religioso e a filosofia. A ciência vem de Deus. Vem de Deus. Nosso corpo físico vem de Deus, não é nosso. Se Deus nos deu a oportunidade de descobrirmos o transplante para salvar vidas, por que nos apegar em algo que não é nosso, que é um empréstimo de Deus para nós evoluir? Por quê? É uma pergunta. Apego nosso, egoísmo nosso, é o meu corpo. Vamos parar para refletir um pouquinho, não precisa nem de meu corpo. É dado de empréstimo. Jesus ia dizer, meu reino não é deste mundo. É dado somente para nós progredir e evoluir. O que nós queremos com ele depois... Aliás, alguns dos espíritos nos relatam, em mesa mediúnica, que eles não querem nem vir perto do cemitério, nem vir perto da terra, quando eles evoluem. Eles não querem mais. Passaram. É a mesma coisa que disser para nós que nós queremos voltar lá a um momento de dor muito grande nosso, para sentir novamente a dor, para evoluir. Então, o que é o nosso corpo? Então, tá lá, os espíritos são claros, objetivos. Então, a doação de órgãos é da consciência de cada um, lógico, a gente não vai dizer nem que sim, nem que não. Tá lá, as leis divinas são a nossa consciência, mas é bem claro, né? Bem claro. Deixar.
Ah, mas o meu espírito pode ficar apegado perto do corpo. Talvez no desencarne, quando você tem a possibilidade de doar um órgão, seja o teu socorro. A espiritualidade te tira perto do corpo e te leva para um lugar melhor. Então, porque o espírita é egoísta, e eu sou um deles muitas vezes, nós temos a tendência de trazer, mas o fulano, a Denise citou aqui a África, aqui, voltando de novo ao tema aqui, a África lá tem muitas dores, Deus explica, mas eles têm que passar, né, porque faz parte do processo reencarnatório, eles nasceram lá porque precisavam e tal. Mas onde está a nossa caridade tão debatida na doutrina espírita? Isso é egoísmo. Eu não vou dar porque eles têm que passar. E Jesus dizia, vós sois deuses. Tens a possibilidade de mudar tudo à sua volta. Então não vou doar porque o fulano pode ficar com dinheiro lá no Fraternidade Sem Fronteiras, que eu nem conheço muito bem. Consciência do fulano. Está lá. As leis divinas estão na consciência. A minha consciência é a consciência de auxílio ao próximo. A minha consciência vai me dizer se eu devo ou não fazer uma tatuagem. Eu tenho uma tatuagem, nem por isso sou uma pessoa ruim. Aliás, eu trago aqui para aqueles que são críticos, as pessoas que têm tatuagem, eu conheço pessoas maravilhosas assim, ó, que não convém nem falar do doutrina, não são espíritos, tá? Não convém nem falar, porque se tu falar da doutrina espírita é capaz de estragar. De tão boas que são, e tem tatuagens em diversas partes do corpo. E assim como tem pessoas de terno e gravata, de pele limpa, que andam em diversos carrões, que você se aproximar da pessoa, quem é médio sabe o que eu estou falando, quem tem essa sensibilidade, uma vez a gente conversou contigo, né, César, num momento aqui, em off, da energia, né, aquilo que você sente. Quando você se aproxima dessas pessoas, vistas, endeusadas pela sociedade, você tem quase um baque, muito diferente daquele da tatuagem. Um baque energético, de tão ruim que é a pessoa, da energia que ela tem à sua volta. De corrupção, de tudo aquilo que se pode ter de ruim. Então, porque alguns, né, nós que talvez não viemos da geração de tanta exposição de pinturas no corpo, nos choca um pouco, isso é normal. Mas vamos ser caridosos, vamos olhar como irmão, como um espírito que está ali. É um espírito, é um irmão nosso. Que às vezes estamos olhando, julgando pelo aspecto. Assim como julgamos uma pessoa desprovida de beleza, assim como julgamos uma pessoa que às vezes está ali pedindo. É a mesma forma. É a pessoa que pensa em fazer uma tatuagem, a pessoa que pensa em fazer algo, usar um piercing, alguma coisa, está lá. Pergunte para sua consciência, reflita antes, não haja por impulso. E se vai te fazer bem, se vai te melhorar a tua estima, por que não? Por que não? A mesma coisa, eu vou comprar uma roupa diferente. Se vai me fazer bem para minha estima, se eu quiser usar um coloridão aqui, ficar bem refletivo, né? Se vai me trazer felicidade na rua, ótimo. Então, que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso. Bom, agora são exatamente 8 horas e 47 minutos, 8h47, nós vamos a mais uma música e na sequência teremos o passe com a nossa irmã Denise. Pedimos a você que coloque um copo com água, uma garrafinha com água, interceda por alguém na hora do passe. De perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria
parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Jesus amado, que as tuas rosas perfumadas, com medicamento a cada um, possam ser sentidas neste momento. Todo o amor que nos deixasse em exemplos, em parábolas, sermões, possam servir como luz a trazer a direção a cada um desses ouvintes. E esse suave aroma transmita a cada um desses ouvintes os medicamentos a qual necessitam ao corpo, ao espírito, e sintam eles, Mestre, o consolo, aliviando as aflições, aliviando as dores, assim, fazendo brotar alegria, fazendo brotar, Mestre, sempre mais esperança, otimismo nessa caminhada de abraçar como nos abraças, de fortalecer a cada um para fortalecer ao irmão, nesse doar-se na caridade, como nos ensinastes, Mestre. Fortalece-nos. E nessa intuição amiga dos nossos protetores, possamos sentir as direções e intuições, possamos sentir o ânimo renovado, a coragem para vencermos a nós mesmos nessas batalhas diárias. Caminha conosco, Mestre, e a tua luz possa direcionar a cada passo na caminhada rumo ao Pai. Pai nosso, que estais nos céus, Pai, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, sempre acima da nossa. O pão que fornece força ao corpo e ao espírito, dá, Pai, hoje e sempre. Perdoe aos nossos erros, como devemos nós de perdoar os que erram conosco. E não deixe nenhum de nós entregue às tentações, aos erros, livrando de todos os males e perigos, Mestre, para que a tua luz nos conduza aos passos
da assertividade na caminhada. Que assim seja. Oito horas e 54 minutos, 8h54. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte. Desejando a todos, né, um final de semana realmente abençoado Toda por Deus. alegria. Agradecendo ao irmão Anderson e à irmã Denise por conduzirem o programa Momento Espírita deste sábado, dia 18 de janeiro. Desejo a